Eu descobri que alguma coisa estava profundamente errada no meu casamento, no aniversário da minha mãe, no meio de uma casa cheia, com cheiro de bolo no ar, panela ainda no fogo e gente rindo alto na sala como se nada no mundo fosse capaz de estragar aquele almoço. Se você gosta de relatos fortes como o meu, se inscreve no canal agora, porque o que eu vivi naquele domingo destruiu a imagem de duas pessoas que eu jurava conhecer. Até aquele dia, eu ainda tentava acreditar que o Renato estava só distante, frio, irritado, impaciente, mas ainda meu marido. E o meu irmão Caio, eu achava que só andava mais calado por causa dos próprios problemas. Eu não fazia ideia de que os dois já estavam ligados por uma verdade podre bem na frente dos meus olhos. A casa da minha mãe estava lotada. Minhas tias falando alto na cozinha, meus sobrinhos correndo pelo corredor, meu pai tentando organizar as bebidas, e minha mãe feliz do jeito que sempre ficava quando conseguia reunir todo mundo. Era o aniversário dela, e isso sempre teve um peso grande para nós. Minha mãe era daquelas mulheres que passavam dias planejando cada detalhe, escolhendo o prato, o bolo, a toalha, as louças que só saíam do armário em ocasiões especiais. Eu estava ajudando a levar travessas para a mesa quando reparei pela primeira vez em uma coisa que me deixou desconfortável, mas ainda não alarmada. O Renato e o Caio estavam perto demais. Não eram perto demais de quem se conhece há anos e convive bem. Eram perto demais difícil de explicar. Os dois falavam baixo um com o outro, trocavam olhares rápidos e depois se afastavam como se nada tivesse acontecido. Em outro dia, talvez eu nem ligasse. Só que naquele almoço, tudo parecia levemente fora do lugar. O Renato estava atento demais ao meu irmão. O Caio evitava olhar para mim por tempo demais. E eu comecei a sentir aquela inquietação silenciosa que uma mulher sente antes de conseguir dar nome ao que está errado. Na hora de sentar para almoçar, meu pai puxou uma brincadeira qualquer sobre como o Renato já fazia parte da família, e meu marido respondeu sorrindo que o Caio era o irmão que a vida deu para ele. Todo mundo riu. Minha mãe disse que aquilo era bonito. Minha tia falou que homem quase nunca era carinhoso assim, mas eu não ri, porque não foi o que ele falou. Foi o jeito como ele falou. O Renato olhou para o meu irmão por tempo demais, enquanto dizia que... E o Caio abaixou os olhos na mesma hora, como quem já tinha ouvido aquela frase antes. Talvez, em outro lugar, talvez, em outro tom, eu tentei engolir o desconforto e seguir o almoço normalmente. Servi arroz, cortei carne, respondi pergunta de tia, limpei refrigerante derramado de sobrinho, fiz tudo no automático. Só que os meus olhos voltavam para os dois o tempo todo. Era mais forte do que eu. Em um momento, vi o Renato tocar o braço do Caio por tempo demais ao pedir o saleiro. Em outro, percebi o meu irmão saindo da cozinha no mesmo minuto em que o meu marido entrou. Nada era escandaloso, nada era explícito, mas tudo parecia contaminado por uma intimidade que eu não entendi. Se você chegou até aqui, comenta de que cidade está ouvindo essa história, porque foi ali, no meio de uma mesa cheia de comida e gente da minha família, que eu comecei a sentir o chão da minha vida ceder sem fazer barulho. Depois do almoço, enquanto minha mãe organizava o bolo na sala e minhas tias começavam a juntar os pratos, ela me pediu um favor simples. Queria que eu fosse até o quarto dela buscar as velas e o isqueiro que tinha deixado em cima da cômoda. Era uma tarefa pequena, banal, dessas que a gente faz sem pensar duas vezes. E talvez tenha sido justamente isso que tornou tudo mais cruel, porque eu não estava indo atrás de prova, nem de flagrante, nem de verdade nenhuma. Eu estava indo buscar velas para cantar parabéns para minha mãe. Atravessei o corredor com aquele barulho de festa ao fundo, riso vindo da sala, passos na cozinha, o som da TV ligada abaixo em algum canto da casa. Mas quando cheguei perto do quarto da minha mãe, senti o corpo inteiro travar. A porta estava fechada. Isso por si só já era estranho, porque minha mãe detestava a porta fechada em dia de visita. Detestava. Sempre dizia que porta fechada em casa cheia dava impressão de segredo, e antes mesmo que eu batesse, ouvi um som abafado lá dentro. Não era conversa normal, era barulho de gente se afastando rápido, esbarrando em alguma coisa, arrumando o próprio corpo.
Fiquei parada diante da porta por 2 segundos que pareceram muito mais. Então bati. Uma vez. Depois outra. Silêncio. Um silêncio ruim. Pesado. Um silêncio que não existe quando as pessoas simplesmente estão procurando alguma coisa no armário. Eu ia chamar minha mãe quando ouvi a voz do Renato, do outro lado. Baixa demais. Tensa demais. Ele disse só um. Já vai? Que gelou meu sangue no mesmo instante. Meu marido não tinha nenhuma razão para estar trancado no quarto da minha mãe. Nenhum. E o pior veio logo depois. Outra voz, a do meu irmão. Também baixa. Também nervosa. Também ali dentro. A maçaneta girou, e quando a porta abriu, eu vi os dois. O Renato saiu primeiro, ajeitando a camisa com uma rapidez que me fez sentir um aperto violento no peito. O rosto dele estava vermelho, o cabelo levemente bagunçado e os olhos arregalados do jeito de quem não foi apenas surpreendido. Foi pego. Atrás dele, o Caio apareceu pálido, sem coragem de me encarar, com a expressão de quem sabia que alguma coisa irreversível tinha acabado de começar. Naquele instante, eu ainda não tinha prova, ainda não tinha explicação, ainda não tinha coragem de aceitar o que meu corpo inteiro já estava entendendo antes da minha cabeça. Mas eu soube pelo silêncio, soube pela culpa estampada nos dois, soube pelo jeito como nenhum deles conseguiu agir normalmente. E foi exatamente nesse segundo, parada no corredor da casa da minha mãe, olhando meu marido sair do quarto com o meu irmão, logo atrás, que eu senti a primeira rachadura real na minha vida. Minha primeira reação não foi gritar, foi parar. Parar por dentro, como se o meu corpo inteiro tivesse entendido antes da minha cabeça que qualquer movimento errado naquele corredor faria a verdade explodir cedo demais. O Renato foi o primeiro a tentar montar uma explicação. Disse que estava ajudando o Caio a procurar uma caixa antiga no armário da minha mãe. Falou rápido demais, sorrindo do jeito errado, com aquela pressa de quem quer tapar incêndio antes da fumaça sair pela casa. O meu irmão confirmou com a cabeça, mas nem ele acreditou no próprio gesto. Eu olhei para os dois, depois para o armário fechado, depois para as mãos vazias deles e senti o estômago se contrair com uma força que quase me dobrou. Foi nesse instante que minha mãe apareceu no fim do corredor, perguntando se eu tinha achado as velas. O rosto dela estava leve, distraído, feliz. E acho que foi isso que me impediu de fazer um escândalo ali mesmo. Eu não queria que a primeira coisa que ela lembrasse do próprio aniversário fosse a cara do genro e do filho, saindo, juntos do quarto dela, como dois homens pegos no meio de alguma coisa suja. Engoli tudo de uma vez, passei por eles, peguei as velas em cima da cômoda e voltei para a sala com as pernas moles. Mas já não era a mesma mulher que tinha entrado naquele corredor. A sala continuava cheia, barulhenta, cheirando a café recém-passado e doce de leite, só que agora tudo parecia errado. Minha tia ria alto no sofá. Meu pai tentava acender uma vela de teste. Meus sobrinhos brigavam por causa de um pedaço de papel colorido no chão. E eu só conseguia pensar que o meu marido e o meu irmão estavam respirando o mesmo segredo ali, no meio de todo mundo. O Renato sentou perto de mim, como se ainda tivesse esse direito. O Caio ficou em pé, perto da janela, com os braços cruzados e os olhos longe demais. E foi aí que comecei a reparar, nos detalhes que antes eu teria chamado de coincidência. O Renato olhava para ele o tempo todo, não de forma escancarada, de forma treinada, rápida, furtiva, como quem já fez aquilo muitas vezes. O Caio evitava me olhar, mas também evitava olhar para o Renato por tempo demais, como se soubesse que qualquer segundo a mais poderia denunciar alguma coisa. Eu tentei me convencer de que talvez estivesse enxergando demais, mas então veio outra frase. Minha mãe pediu que o Renato trouxesse os copos da cristaleira e ele respondeu brincando que podia pedir para o Caio, porque ele sempre sabia onde tudo ficava. Todo mundo riu de novo. Só eu congelei, porque não era uma piada. Era intimidade demais, dentro de um detalhe, pequeno demais. Como o meu marido sabia que o meu irmão sabia exatamente onde minha mãe guardava os copos bons. Como os dois dividiam esse tipo de conhecimento sem que eu soubesse quando aquilo tinha começado. Se você gosta de histórias como a minha, se inscreve no canal, porque que parecia uma suspeita horrível, naquela sala, ainda estava muito longe da pior parte. Eu tentei permanecer perto da minha mãe o máximo possível, como se a presença dela pudesse segurar
o resto do almoço dentro de alguma aparência de normalidade. Só que, quanto mais eu observava, mais eu via. Um toque rápido no braço que durava um segundo além do necessário. Uma troca de olhar na hora errada. Um silêncio atravessado entre os dois sempre que eu me aproximava. O tipo de coisa que ninguém nota de fora, mas que quando a desconfiança entra, passa a berrar. O parabéns começou e eu bati palma no automático, olhando para minha mãe sorrir diante do bolo, sem imaginar o que estava apodrecendo atrás dela. Foi então que, no meio da confusão das fotos, eu reparei que o celular do Renato tinha ficado em cima do aparador da sala. Isso nunca acontecia. Nunca. O Renato levava o telefone até para o banheiro, até para buscar água, até para pegar a toalha no quarto. E mesmo assim, naquele dia, ele tinha deixado o aparelho ali, largado entre um porta-retrato e uma travessa de docinhos. Eu fiquei olhando para o telefone como se ele fosse me chamar. E chamou, vibrou, a tela acendeu. Eu não precisei tocar em nada para ler a mensagem. O nome do contato estava salvo com algo banal, desses nomes frios que homem usa quando quer esconder alguém atrás de rotina. Mas a frase não tinha nada de banal. Estava escrito assim: depois do bolo me encontra no carro. Hoje a gente vai embora. Eu senti o sangue gelar na mesma hora. Não porque a mensagem confirmava só um caso, confirmava plano, confirmava fuga, confirmava que aquela festa não era apenas a cena onde eu estava sendo humilhada. Era a última parada antes de eles irem embora. E antes que eu tivesse tempo de pensar em qualquer coisa, levantei os olhos e vi o Caio me observando do outro lado da sala, com uma expressão tão tensa que eu soube, na hora que aquela mensagem não era para mais ninguém. O meu corpo inteiro entendeu, antes da minha cabeça, que eu não podia reagir ali. Não na frente da minha mãe, não com a família inteira ainda reunida na sala, não com o bolo cortado em cima da mesa e as crianças correndo pelo corredor, como se aquilo ainda fosse só um domingo comum. Se eu fizesse escândalo naquele instante, o Renato ia mentir, o Caio ia se calar, e no fim eu ainda corria o risco de sair como a mulher descontrolada que estraga o aniversário da própria mãe por causa de uma impressão. Então eu fiz a única coisa que consegui fazer. Peguei o celular do Renato com a mão mais firme do que eu me sentia por dentro e enfiei dentro da minha bolsa sem chamar atenção. O meu coração batia tão forte que eu mal conseguia ouvir o resto da casa, mas continuei fingindo que estava tudo normal. Minha mãe servia bolo, minha tia distribuía guardanapo. Meu pai reclamava que o café tinha esfriado e eu ali com a sensação de que estava sentada em cima da própria ruína, sabendo que o meu marido e o meu irmão tinham acabado de combinar uma fuga no meio da festa da minha mãe. O pior não era só a traição, era a naturalidade. O tipo de frieza que permite a dois homens partirem a vida de uma mulher sem sequer esperar o fim do parabéns. Sentei na beira do sofá, disse que estava com dor de cabeça e fiquei em silêncio, observando. O Renato evitava chegar perto demais de mim, o que por si só já era estranho. Em outra época, ele teria feito questão de parecer carinhoso na frente de todo mundo, justamente para neutralizar qualquer mal-estar. Mas naquele dia, ele estava nervoso demais para atuar direito. O Caio, por sua vez, parecia ter encolhido dentro da própria pele. Não levantava os olhos, não ria das piadas, não pegava mais bebida, não chegava perto do meu pai. E quanto mais eu olhava para os dois, mais eu entendia que aquilo não tinha nascido naquela semana. Ninguém fica daquele jeito por causa de um erro de um dia. Aquilo era história. Aquilo era acúmulo. Aquilo era o tipo de intimidade que já passou por muitos lugares escondidos antes de ser quase pega num corredor. Esperei a confusão do café aumentar e fui para o banheiro social com a bolsa. Tranquei a porta, sentei na tampa do vaso e peguei o celular do Renato com as mãos tremendo. Eu sabia a senha, sempre soube, nunca precisei usar. E talvez por isso mesmo ele nunca tenha trocado. Achou que confiança demais era o esconderijo perfeito. Quando a tela abriu, o meu estômago afundou. A conversa estava ali. Não era uma troca recente, não era um impulso. Eram meses de mensagem. Meses. Primeiro vi frases curtas, íntimas demais para qualquer desculpa sobreviver. Depois apareceram fotos do apartamento. Sala vazia, quarto montado, cozinha com 2 xícaras em cima da pia. E, em uma delas, uma legenda do Renato.
que fez o meu corpo gelar inteiro. Agora vai ser só nosso, nosso. Aquela palavra parecia pequena demais para carregar o estrago que causou. Continuei descendo a conversa e cada linha tirava mais um pedaço do que eu ainda chamava de vida. Havia discussões sobre dinheiro, havia combinações de encontro, havia reclamações sobre o teatro em família, havia áudios apagados. Havia fotos do meu próprio marido mandando localização enquanto dizia para mim que estava preso no trabalho. Em uma mensagem de 3 semanas antes, o Caio perguntava se eles realmente iam fazer aquilo logo depois do aniversário. E o Renato respondia que já tinha esperado demais, que não aguentava mais dormir do meu lado e fingia uma vida que não queria. Eu li essa frase e senti uma dor tão física que precisei apoiar a mão na parede. Porque uma coisa é descobrir que foi traída, outra é ler, com os próprios olhos, que o homem com quem você dividiu a cama passou a tratar a sua presença como uma prisão. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, porque o que eu descobri naquele banheiro ainda estava longe de ser a parte mais cruel dessa história. Eu continuei lendo, mesmo com vontade de jogar o telefone na parede. Foi então que as mensagens começaram a mudar de tom. Já não falavam só de desejo ou de fuga, falavam de dinheiro, de documento, de logística. O Renato dizia que estava quase tudo pronto e que só faltava pegar o resto depois que a casa esvaziasse. O resto do quê? Eu ainda não sabia, até que encontrei a frase que fez o sangue sumir do meu rosto. A pasta da Laura já está separada. Eu fiquei olhando para aquela linha sem conseguir respirar direito. A pasta da minha. Não era só o meu casamento que eles estavam desmontando. A minha filha estava no meio. Continuei descendo e encontrei outra mensagem, enviada pelo Caio, perguntando se o Renato tinha certeza de que aquilo não ia dar problema. E o meu marido respondeu do jeito mais frio que um homem pode responder quando já deixou de ver a esposa como gente. Se ela surtar, melhor para mim. Ninguém tira a menina de um pai calmo para deixar com uma mãe desequilibrada. Eu juro que por um segundo o banheiro girou. Minha mão começou a suar em volta do telefone, e eu percebi que estava diante de uma sujeira muito maior do que imaginei no corredor. Eles não estavam só me traindo, eles estavam preparando a forma como eu seria vista depois. O Renato já tinha pensado na minha reação, já tinha decidido que o meu sofrimento seria usado contra mim. E foi nesse exato instante, com o celular dele na minha mão e o nome da minha filha, no meio daquela conversa podre, que eu entendi uma coisa que me apavorou de verdade. Eu já não estava tentando salvar só meu casamento. Eu precisava entender até onde ele tinha ido para proteger a minha filha antes que fosse tarde demais. E antes que eu conseguisse voltar mais nas mensagens, ouvi alguém bater do lado de fora do banheiro e a voz do Renato veio baixa, controlada, perguntando se eu estava passando mal. Eu desliguei a tela na mesma hora, mas o que eu já tinha lido era suficiente para mudar tudo. Porque agora eu sabia que, quando aquele homem saísse da casa da minha mãe, ele não estava tentando apenas abandonar uma mulher. Ele estava tentando sair levando a melhor versão da história e, se pudesse, levando a nossa filha junto. Eu abri a porta do banheiro com a cara molhada e a voz mais fraca que consegui fingir. Disse que a comida tinha me feito mal. O Renato me olhou por um segundo longo demais, como se estivesse tentando medir o tamanho do estrago antes mesmo de saber o que eu já tinha visto. Mas não insistiu. Acho que ele estava nervoso demais para prolongar qualquer contato comigo. Apenas deu um passo para o lado e perguntou se eu queria ir embora. A pergunta me atravessou de um jeito quase ridículo, porque soava como cuidado vindo do mesmo homem que, 2 minutos antes, tinha escrito que a minha reação poderia ajudá-lo a ficar com a nossa filha. Eu balancei a cabeça e disse que não ia estragar o aniversário da minha mãe. E naquele momento entendi que eu também estava começando a atuar. Só que, ao contrário dele, eu não atuava para esconder culpa. Eu atuava para ganhar tempo. Voltei para a sala com a sensação de que agora tudo estava acontecendo em 2 camadas. Em cima, a festa ainda respirava. Minha mãe sorrindo, minhas tias empilhando xícaras. Meu pai reclamando do açúcar do café, meu sobrinho correndo entre as cadeiras. Embaixo, bem debaixo de tudo aquilo, existia outra cena,
Uma cena podre, silenciosa, feita de mensagens apagadas, dinheiro tirado da minha conta, um apartamento montado. E a pasta da minha filha já separada, para uma fuga que eu só descobri cedo demais, porque Deus, ou o azar, ou o inferno, colocou meu corpo no corredor certo, na hora certa. Eu sentei perto da minha mãe e segurei a mão dela por alguns segundos. Ela sorriu para mim, perguntou se eu ainda estava passando mal e disse que eu andava muito abatida. Aquilo quase me matou, porque a última coisa que eu queria no mundo era que a minha mãe percebesse qualquer coisa de ruim no próprio aniversário. Só que no fundo, eu também comecei a entender outra coisa terrível. O Renato não tinha inventado do nada essa imagem de mim como mulher cansada, frágil, emocional demais. Ele vinha observando os meus cansaços reais, as minhas noites mal dormidas, as minhas crises pequenas, os meus choros escondidos e guardando tudo como material. Não era só um homem me traindo, era um homem me estudando para me usar contra mim depois. Foi então que a Laura apareceu correndo na sala e pulou no meu colo com um pedaço de bolo na mão. Meu coração apertou tão forte que eu quase não consegui abraçar a minha própria filha. Por quê? Desde que eu li aquela conversa no banheiro, tudo o que dizia respeito a ela tinha mudado de cor dentro da minha cabeça. Perguntei, tentando parecer casual, onde estava a mochila dela. A Laura apontou para o quarto do fundo, onde minha mãe sempre deixava as bolsas e casacos dos convidados para não bagunçar a sala. Eu respirei fundo e beijei a cabeça dela. Queria correr naquele mesmo instante para verificar se a tal pasta já tinha mesmo desaparecido. Mas eu sabia que qualquer movimento brusco chamaria atenção. Esperei alguns minutos. Fingi ouvir minha tia. Fingi sorrir para uma piada do meu pai. Fingi que o mundo ainda cabia dentro daquela sala. E, quando vi o Renato sair para atender uma ligação no quintal e o Caio sumir da visão de todo mundo, eu me levantei dizendo que ia buscar um remédio na minha bolsa. O quarto do fundo estava silencioso, meio escuro, com cheiro de roupa passada e perfume antigo. Minha bolsa estava em cima da cama, ao lado da mochila da Laura e de uma mala pequena que eu reconheci na mesma hora. Era do Renato, a mala que ele usava para viagens rápidas de trabalho. Só que ele não tinha me dito que levaria mala nenhuma para a casa da minha mãe. Meu sangue gelou de novo, fechei a porta sem trancar e fui primeiro na mochila da Laura. Caderno, estojo, um casaco, desenhos, uma boneca pequena, lenço de papel. Nada de pasta. Abri minha bolsa, tirei o celular do Renato e quase enfiei de volta quando ouvi um passo no corredor. Fiquei imóvel por 2 segundos. O passo passou. Voltei a respirar. Foi então que olhei para a mala dele. Eu não queria abrir. Acho que no fundo, uma parte minha ainda implorava por limites, como se existisse uma linha moral que me protegesse da próxima revelação. Mas essa linha já tinha morrido no banheiro. Puxei o zíper devagar. Dentro havia roupa masculina dobrada, carregador, uma nécessaire, 2 pastas de plástico e um saco pequeno com remédios. A primeira pasta tinha papéis do apartamento, contrato, comprovante de calção, cópia de documentos do Renato e uma folha com um endereço que eu não conhecia. A segunda me fez sentar na cama na mesma hora. Era a pasta da Laura, a minha pasta bege. A certidão dela, a carteirinha do plano, a cópia do cartão de vacina, os documentos da escola, tudo ali, tudo, como se a minha filha fosse uma mudança já embalada para outra vida. Eu fiquei alguns segundos olhando para aqueles papéis sem sentir o corpo direito, porque a pasta confirmava uma coisa que eu ainda tentava não nomear. O Renato não estava apenas imaginando uma separação, ele já estava preparando a retirada concreta da minha filha de casa. E pior, fazia isso sem nem ter coragem de me enfrentar como homem. Fazia escondido, usando o aniversário da minha mãe como cortina e a minha própria filha como bagagem emocional de uma vida nova. Mas o que me destruiu de verdade ainda estava no fundo da mala. Debaixo das pastas havia um envelope branco, sem nome por fora. Quando abri, encontrei uma folha impressa com timbre de consultório, um formulário de acompanhamento infantil e preso por um clipe, um papel escrito à mão. Reconheci a letra do Renato na mesma hora. Não porque eu quisesse, porque passei anos vendo aquela letra em lista de mercado, bilhete de geladeira, aviso de farmácia, só que ali não havia pão, nem arroz,
nem remédio. Havia instrução. Se ela chorar na frente da Laura, anotar. Se levantar a voz, melhor. Reforçar que a menina se acalma, mais longe dela. Levar a pasta caso ela piore antes. Do fim do mês, eu senti um gosto de ferro na boca. Aquilo já não era só traição. Era montagem. Era o meu sofrimento sendo previsto, esperado e desejado como prova útil. E foi nesse exato momento, com aquele papel na mão, que eu ouvi a voz do Caio do outro lado da porta, baixa e quebrada, dizendo meu nome, como se soubesse que o pior não estava mais escondido. Eu não respondi. Então ele falou de novo, quase num sussurro. Antes de você abrir tudo, precisa saber que o Renato não entrou na sua vida por acaso. Eu abri a porta devagar com o papel ainda na mão e encontrei o Caio no corredor com uma cara que eu nunca tinha visto nele em toda a minha vida. Não era só culpa, era cansaço, era medo. Era o rosto de alguém que já tinha perdido a chance de consertar qualquer coisa e agora só tentava evitar que o resto explodisse do pior jeito. Ele entrou no quarto sem que eu precisasse chamar e, quando viu a mala aberta sobre a cama, a pasta da Laura do meu lado e o envelope branco nas minhas mãos, fechou os olhos, como se tivesse levado um soco. Eu não dei tempo para ele pensar em nenhuma versão. Levantei o papel com as anotações do Renato e perguntei, com a voz mais baixa e mais fria que consegui, o que ele queria dizer com aquilo de o Renato não ter entrado na minha vida por acaso. O Caio ficou em silêncio por alguns segundos, respirando pela boca, olhando para o chão, como se estivesse escolhendo qual pedaço da verdade ainda tinha coragem de me entregar. Então levantou os olhos para mim e falou a frase que mudou tudo de lugar de novo. Disse que conheceu o Renato antes de eu namorar com ele. Não como colega, não como conhecido distante. Antes de eu apresentar o Renato para a família como meu namorado, o meu irmão já tinha se envolvido com ele. Eu senti o quarto girar num instante, não porque a traição já não estivesse clara, mas porque aquela revelação arrancava o chão do começo da minha história. O meu casamento não tinha sido destruído no meio do caminho. Talvez ele já tivesse nascido torto. Eu mandei ele continuar. Não gritei, não chorei, não pedi explicação. Só mandei continuar, porque a essa altura, a verdade inteira era menos cruel do que qualquer metade. O Caio disse que foi uma coisa antiga, antes de eu sequer imaginar que um dia conheceria o Renato. Um envolvimento escondido, confuso, carregado de desejo e culpa, que ele cortou quando percebeu que o Renato não era o tipo de homem que aceitava limites. Segundo ele, o Renato era intenso, invasivo, controlador, sempre querendo transformar qualquer aproximação em posse. O Caio se afastou, mudou de rotina, cortou contato e por um tempo acreditou que aquilo tinha acabado. Meses depois, o Renato reapareceu, só que não na vida dele. Na minha, o meu coração bateu tão forte que doeu. Perguntei como... O Caio disse que encontrou o Renato por acaso numa festa de amigos em comum, onde eu também estava. Disse que quando viu o Renato olhando para mim e depois olhando para ele, sentiu na mesma hora que aquilo ia dar errado. Tentou me alertar, de leve, sem conseguir contar a verdade. Disse que o Renato era problemático, intenso demais, não parecia boa pessoa. Mas eu não ouvi, porque naquela época eu estava encantada. E agora, ouvindo meu irmão, percebi que talvez eu nunca tenha tido chance de ouvir, porque o Renato tinha vindo para cima de mim com uma precisão que agora me dava enjoo. O homem certo, no tom certo, no momento certo, como se já soubesse exatamente o tipo de mulher que eu era e o tipo de vazio que eu carregava. Se você está ouvindo essa história até aqui, se inscreve no canal, porque foi nessa hora que eu descobri que não fui apenas traída. Eu fui escolhida pelo motivo errado. Eu perguntei ao Caio se ele estava me dizendo que o Renato começou comigo para continuar perto dele. O meu irmão demorou a responder, e esse segundo me rasgou mais do que qualquer palavra, porque quando alguém demora assim, a resposta já entrou no corpo antes de sair da boca. Ele disse que no começo acreditou que talvez não fosse isso, que talvez o Renato tivesse realmente se interessado por mim, que talvez eu tivesse virado alguma coisa real no meio do caminho. Mas, com o tempo, entendeu que não... O Renato usou o namoro comigo como cobertura,
como porta de entrada, como jeito de circular dentro da família, sem levantar suspeita. Casou comigo, almoçou com a minha mãe, sentou na mesa do meu pai, virou tio da minha filha e continuou orbitando o homem que queria desde antes. Eu fiquei olhando para o Caio, sem sentir o rosto, porque existe um tipo de humilhação que vai além do corpo traído. A humilhação de perceber que a sua história de amor talvez tenha sido, desde o começo, o cenário de uma obsessão que não era por você. O Caio começou a chorar de um jeito contido, feio, envergonhado. Disse que tentou manter distância depois do meu casamento. Disse que passou anos sem tocar no Renato, sem ficar sozinho com ele, sem alimentar nada. Mas o Renato nunca largou completamente, sempre dava um jeito de se aproximar, de provocar, de mandar mensagem, de aparecer no momento em que o Caio estava mais vulnerável. E tudo piorou depois que eu tive a Laura. Eu perguntei por quê. Meu irmão respondeu que foi quando o Renato começou a sentir que a vida comigo estava ficando sólida demais, família demais, normal demais. E ao mesmo tempo começou a usar a minha própria estabilidade como argumento para não sair de perto. Dizia ao Caio que eu era a parte segura da vida dele, mas nunca a parte verdadeira. Eu senti o nojo subir de um jeito tão forte que precisei apoiar a mão na cômoda para continuar em pé. Parte segura. Era isso que eu tinha sido para aquele homem. A fachada limpa, a família aceitável, a casa organizada, o nome correto na boca dos outros, enquanto ele alimentava a própria sujeira dentro da minha família. Perguntei então por que o Caio não me contou nada antes. E essa foi a primeira vez que a culpa dele pareceu realmente inteira. Ele disse que o Renato ameaçou destruir tudo caso ele abrisse a boca. Ameaçou contar para o meu pai e para minha mãe, do jeito mais humilhante possível. Ameaçou me dizer que eu tinha sido usada desde o começo. Ameaçou expor mensagens antigas, fotos velhas, qualquer coisa que servisse para implodir a família inteira num único dia. O Caio disse que tentou desaparecer, mas o Renato sempre voltava com algum laço novo. Primeiro o laço do meu casamento, depois o da minha filha, depois o apartamento, depois o dinheiro. E quando ele percebeu, já estava de novo enfiado naquela mesma teia, só que agora com muito mais gente para ferir. Eu olhei para a mala aberta na cama, para a pasta da Laura, para o papel com instruções sobre o meu choro e entendi uma coisa com uma clareza aterrorizante. O Renato não amava ninguém naquela história. Nem eu, nem o meu irmão, nem a filha que ele estava tentando usar. O que ele amava era controle. E naquele momento, eu também percebi outra coisa. O Caio não era inocente, nem vítima limpa, nem homem digno de perdão fácil. Mas ele também não era o parceiro seguro que o Renato fingia ter ao lado. Ele era só mais uma pessoa que o Renato mantinha amarrada pela vergonha. Antes que eu conseguisse organizar o que fazer com tudo aquilo, ouvimos a voz do Renato no corredor, chamando pela Laura. Não era um chamado comum. Era urgente demais. Alto demais. Como se ele já estivesse impaciente por alguma coisa não ter acontecido no tempo certo. Eu caminhei até a porta e abri só uma fresta. Vi o Renato na ponta do corredor olhando para os lados, procurando a nossa filha com uma pressa que me gelou da cabeça aos pés. Então ele perguntou, sem me ver ainda, se alguém tinha colocado a mochila dela dentro do carro, e foi ali que eu entendi que o plano não era só ir embora naquela noite. O plano era sair daquela casa já levando a minha filha. Na hora em que eu vi o Renato no corredor, perguntando se alguém tinha colocado a mochila da Laura no carro, alguma coisa dentro de mim deixou de doer e ficou fria. Fria do jeito que a gente fica quando entende que, se errar um passo, perde muito mais do que casamento, dignidade ou paz. Eu olhei para o Caio e vi que ele também tinha entendido. Não era mais sobre fugir comigo para outro dia, nem sobre passar a noite fora depois de uma briga. O Renato queria sair daquela casa já com a nossa filha organizada dentro do plano dele. Eu enfiei o celular dele, a pasta da Laura e o envelope branco na minha bolsa. Fechei a mala do jeito que deu e segurei o braço do meu irmão com força antes de abrir a porta. Falei baixo, mas com uma clareza que até me assustou. Se ainda sobrou alguma coisa decente em você, segura ele longe do carro por 5 minutos. O Caio não respondeu com palavras, só assentiu, com o rosto destruído, como se finalmente tivesse entendido que, se não me ajudasse agora,
pisaria no fundo do poço junto com o Renato sem volta. Saí do quarto e fui direto para a sala. A Laura estava no chão da sala, sentada perto do tapete, brincando com umas fitinhas coloridas que tinham sobrado do bolo. Minha mãe conversava com uma tia e não tinha percebido a tensão nova no corpo do Renato. Eu percebi, ele estava tentando parecer casual, mas os olhos dele procuravam a mochila da Laura o tempo inteiro. Quando me viu se aproximando da nossa filha, veio rápido demais e disse que já ia colocá-la no carro, porque ela estava com sono. Aquilo me atravessou como faca, não pela frase em si, mas pela naturalidade, como se a decisão sobre o corpo da minha filha, o sono da minha filha e o destino da minha filha ainda fosse uma coisa simples, doméstica, dele. Antes que eu respondesse, me abaixei, peguei a Laura no colo e disse que ela ia ficar comigo. O Renato tentou sorrir, falou que eu estava exagerando de novo, que só queria adiantar as coisas caso ela dormisse no caminho depois. No caminho para onde eu quase perguntei ali, na frente de todo mundo, quase, mas segurei, porque naquela hora eu precisava de prova que ninguém pudesse chamar de paranoia. Minha mãe olhou para nós dois, sentiu que alguma coisa estava estranha e perguntou se a Laura queria trocar de roupa, porque estava calor. Aproveitei a deixa e disse que ia levá-la para o quarto do fundo para lavar as mãos e tirar o laço do cabelo. O Renato deu um passo como se fosse junto, mas o Caio apareceu no corredor naquele exato segundo e chamou o nome dele num tom tão seco que até eu entendi o recado. Pela primeira vez na tarde, vi meu irmão fazer alguma coisa que não fosse desabar ou esconder o rosto. Ele estava comprando os meus 5 minutos. Levei a Laura no colo até o quarto do fundo e fechei a porta. Sentei com ela na cama, tirei o laço, afastei o cabelo suado da testa dela e tentei falar da forma mais leve que consegui. Perguntei se o papai tinha dito alguma coisa sobre ir embora cedo. Ela me respondeu com a maior naturalidade do mundo, enquanto mexia num botão da minha blusa, que ele falou que era para ela ficar quietinha porque depois do aniversário eles iam para casa nova. Casa nova? O meu coração bateu tão forte que doeu. Perguntei que casa era essa. Laura sorriu, como criança que acha que está lembrando de uma surpresa bonita, e disse que era a casa com jardim, onde o quarto dela ia ser lilás. Eu parei por um segundo, não pela cor, pela frase inteira. Porque a minha filha não estava repetindo um desejo. Ela estava descrevendo alguma coisa que já tinha sido apresentada a ela. Perguntei quem falou do quarto lilás, e ela respondeu, sem hesitar, a tia Helena. O mundo pareceu fazer menos barulho naquele instante. A professora, não bastava o Renato me usar, trair e planejar a fuga no meio da festa da minha mãe. A mulher que estava dentro desse plano já tinha entrado também na imaginação da minha filha, prometendo quarto, jardim e cor de parede, como se estivesse montando uma vida nova para ela, antes mesmo de me arrancarem do centro. Se você chegou até aqui, comenta de que cidade está ouvindo essa história, porque eu preciso acreditar que existe alguém do outro lado entendendo o tamanho do terror que é ouvir a própria filha falar da casa onde você não existe. Tentei não demonstrar o desespero. Perguntei então se ela já tinha visto essa casa. A Laura fez que sim com a cabeça e respondeu que foi uma vez com um papai, mas que eu não podia saber porque era surpresa. Surpresa. Essa palavra me deu vontade de chorar e quebrar tudo ao mesmo tempo. Perguntei o que tinha lá. Ela começou a contar do jeito mais inocente possível. Jardim na frente, janela grande, um quarto pintado pela metade e um coelho de pelúcia em cima da cama. Quando ela falou do coelho, senti o sangue sumir do meu rosto. Perguntei qual coelho. Ela respondeu como se fosse óbvio demais. O meu, mamãe, o que dorme comigo. Eu me levantei na mesma hora e fui até a mochila dela. Não para procurar caderno, para confirmar o que meu corpo já sabia. Abri o zíper menor, tirei uma troca de roupa, um estojo, um pacote de biscoito, e então vi o vazio exato onde o coelho dela deveria estar. A Laura ainda me observava sem entender a velocidade das minhas mãos. Continuei mexendo e encontrei outra coisa que me fez ficar sem ar. Um vestido dobrado com cuidado, uma calcinha, uma escova de dente nova, ainda embalada, e um papel pequeno. Dobrado em 4, abri. Era um bilhete escrito à mão.
com uma letra feminina, arredondada, organizada. Reconheci na mesma hora. Era da Helena. Princesa, hoje você vai ver seu quartinho. Não esquece de levar seu coelhinho. Eu fiquei olhando para aquele papel sem conseguir piscar. Porque o quarto lilás não era fantasia da cabeça de uma criança. O coelho não tinha sumido por acaso. A casa nova não era ameaça solta. Eles já estavam apresentando a mudança para minha filha como presente, como mimo, como futuro feliz. E foi nesse exato instante, com o bilhete da professora na minha mão e a ausência do coelho da Laura dentro da mochila, que eu ouvi um barulho seco vindo da garagem, seguido da voz da minha mãe, alta pela primeira vez no dia, perguntando por que a mala cor-de-rosa da minha neta estava no porta-malas do carro do Renato. Quando eu ouvi a voz da minha mãe vindo da garagem, alta, cortando o barulho da casa inteira, pela primeira vez naquele dia, eu soube que o tempo de segurar a verdade em silêncio tinha acabado. Se você está preso nessa história comigo, se inscreve no canal, porque foi naquele exato momento que a festa da minha mãe deixou de ser festa e virou o início da queda de tudo. Saí do quarto com a Laura no colo e o bilhete da Helena amassado na mão, enquanto no corredor já dava para sentir a casa mudando de temperatura. As conversas na sala tinham parado. Minhas tias estavam de pé. Meu pai tinha saído da mesa e o Renato estava no meio do caminho entre a cozinha e a garagem, com aquela cara de homem que percebeu, tarde demais, que o plano vazou por uma ponta que ele não conseguiu controlar. Quando cheguei à porta da garagem, vi minha mãe parada ao lado do carro dele, branca de raiva, com a mala cor-de-rosa da Laura no chão e o porta-malas ainda aberto. Foi uma cena que eu nunca vou esquecer. As roupas da minha filha dobradas dentro de uma bolsa pequena, o coelho de pelúcia dela enfiado entre duas peças. Uma necessaire nova, a escova de dentes ainda embalada e, ao lado, a pasta bege com todos os documentos da Laura. Minha mãe olhava para aquilo sem entender tudo, mas entendendo o suficiente. Ela não precisava saber do quarto lilás, da professora, do plano inteiro. Bastava ver a mala da própria neta dentro do carro do meu marido, no aniversário dela, sem que ninguém tivesse combinado viagem alguma. O Renato ainda tentou falar primeiro, como sempre fazia quando queria controlar a narrativa. Disse que tinha colocado a mala ali porque a Laura costumava dormir no carro na volta e ele queria poupar trabalho depois. Mentira ruim, apressada, quase infantil. Minha mãe olhou para ele com um desprezo que eu nunca tinha visto e perguntou por que, então, os documentos da menina também estavam ali. O silêncio que veio depois foi a primeira confissão real daquela tarde. Meu pai se aproximou devagar, pegou a pasta da mão da minha mãe, abriu e viu tudo. Certidão, carteira do plano, cópia da matrícula, cartão de vacina, todos os papéis que um pai separa quando quer sair com uma filha sem depender da mãe. Eu senti a Laura apertar meu pescoço com mais força, como se ela, sem entender nada, já percebesse que os adultos ao redor tinham virado outra coisa. Meu irmão apareceu atrás do Renato e eu vi, pela primeira vez, o medo trocar de lado, porque agora já não era só eu olhando para o que ele tinha feito. Era minha mãe, meu pai, meus tios, a casa inteira, todos diante do porta-malas aberto, que gritava a verdade sem precisar de testemunha. Minha mãe perguntou, com a voz quebrada de um jeito que até hoje me dói lembrar, para onde ele ia levar a menina. Não perguntou se era verdade. Não perguntou por que a mala estava ali. Perguntou para onde. Porque, no fundo, ela já tinha entendido. O Renato tentou de novo. Disse que ninguém estava levando a Laura embora de mim. Que aquilo era só uma precaução. Que eu vinha piorando há semanas. Que ele queria evitar trauma se eu surtasse. Essa palavra atravessou a garagem como tapa. Surtasse. Foi aí que eu tirei o papel do bolso e mostrei para todo mundo o bilhete da Helena. Li em voz alta, com a mão tremendo, mas sem vacilar. Princesa, hoje você vai ver seu quartinho. Não esquece de levar seu coelhinho. Minha mãe ficou sem cor. Meu pai fechou a mão em volta da pasta com tanta força que os nós dos dedos embranqueceram. Uma tia minha levou a mão à boca. E o Renato pela primeira vez perdeu o reflexo da fala pronta, porque uma coisa é ele me chamar de instável. Outra é a amante da escola escrever bilhete para minha filha sobre um quarto novo
mesmo dia em que ele coloca a mala dela no carro escondido. Se você chegou até aqui, comenta de que cidade você está ouvindo essa história, porque ali, na garagem da casa da minha mãe, eu vi a verdade deixar de ser uma suspeita entre quatro paredes e virar uma humilhação pública impossível de apagar. Foi então que o meu pai perguntou quem era Helena. Eu não respondi de imediato. Olhei para o Renato, depois para o Caio, e senti que se eu dissesse tudo de uma vez, a casa inteira ia desabar num segundo só. Mas não havia mais o que poupar. Disse que era a professora da Laura. Disse que ela estava prometendo casa nova para minha filha. Disse que o Renato vinha levando a menina para ver essa casa pelas minhas costas. E antes que eu terminasse, minha mãe voltou os olhos para o meu irmão, como se alguma coisa finalmente encaixasse dentro dela. Porque até aquele momento, todo mundo na garagem estava vendo só uma parte do horror. O porta-malas mostrava a fuga com a criança. O bilhete mostrava a professora. Mas ainda faltava o resto. E o resto estava no rosto do Caio. Meu irmão parecia destruído, só que não como homem injustiçado, como homem que já não conseguia sustentar o próprio papel dentro da mentira. Meu pai perguntou o que ele tinha a ver com aquilo. O Caio não respondeu. O Renato se adiantou e disse que ele não tinha nada a ver, que a história era entre marido e mulher. Foi a pior tentativa de proteção que eu já vi na vida, porque saiu desesperada demais, rápida demais, exatamente do jeito de quem quer tirar alguém do foco antes que seja tarde. Minha mãe percebeu na mesma hora, olhou de um para o outro e perguntou por que os dois estavam pálidos desde o corredor. Perguntou por que saíram juntos do quarto dela. Perguntou por que o Caio parecia mais apavorado com a minha dor do que o próprio homem que estava me abandonando. E foi então que o telefone do Renato começou a tocar no bolso da calça dele. Um toque alto demais dentro daquele silêncio. Ele demorou um segundo para tirar o aparelho. E esse segundo foi tudo. Porque quem ligava era Helena. O nome dela apareceu inteiro na tela, bem ali, na frente de todo mundo, sem mais nenhum disfarce. E eu vi a última cor sair do rosto da minha mãe, quando ela entendeu que aquilo não era só traição. Era uma rede inteira armada atrás da nossa família. Meu pai arrancou o celular da mão do Renato antes que ele pudesse desligar, e a ligação atendeu no viva voz no exato momento em que a voz da professora atravessou a garagem perguntando se já estava tudo certo para levar a Laura antes de escurecer. A voz da Helena saiu clara demais, no viva voz, cortando a garagem inteira como faca. Já está tudo certo para levar a Laura antes de escurecer? Ninguém ali respirou por um segundo inteiro. Nem minha mãe, nem meu pai, nem eu, nem o Caio, nem o próprio Renato. Porque até aquele instante ainda existia, para quem estava vendo de fora, uma margem pequena para chamar tudo aquilo de confusão, de coincidência, de exagero. Mas aquela frase matou a última desculpa. Não era só uma mala no carro, não era só uma professora íntima demais. Não era só um casamento apodrecido, era um plano montado com hora, criança, destino e pressa. Meu pai foi o primeiro a reagir. Levantou o celular um pouco mais, como se precisasse ter certeza de que tinha ouvido direito. E perguntou, com a voz tão dura que até eu me arrepiei, quem estava falando. Do outro lado, houve um silêncio curto, o tipo de silêncio de quem percebe tarde demais que entrou no palco errado. Então a Helena desligou. Simples assim. Não explicou, não fingiu, não tentou corrigir. Desligou porque sabia que já tinha dito o suficiente para destruir tudo. Minha mãe levou a mão à boca e começou a balançar a cabeça devagar, olhando para o Renato como se ainda esperasse que ele dissesse alguma frase capaz de devolver sentido ao que estava vendo, mas não havia mais frase possível. O porta-malas estava aberto. A mala da minha filha estava no chão. O bilhete da professora ainda estava na minha mão. E o nome dela tinha acabado de tocar na frente da família inteira perguntando se já podiam levar a minha filha antes de escurecer. Foi então que meu pai virou para o Renato e perguntou, num tom que eu nunca tinha ouvido na minha vida, para onde você ia levar a minha neta? O Renato abriu a boca, fechou, passou a mão no cabelo e tentou pela última vez se agarrar. Aquela postura ridícula de homem calmo. Disse que ninguém estava roubando a Laura de ninguém, que a situação tinha saído do controle, que eu estava muito abalada, que ele só queria evitar um trauma maior.
Essa palavra quase me fez rir. Trauma maior, como se o trauma não fosse exatamente o que ele já tinha feito. Como se a criança que ele tentava tirar da mãe escondida no meio de uma festa de aniversário ainda pudesse ser poupada de alguma coisa. Foi aí que a minha mãe deu o primeiro passo na direção dele. Não para abraçar, não para acalmar, não para pedir explicação, para olhar no rosto dele como mulher e como avó. E eu juro que nunca vi o Renato tão pequeno quanto naquele instante. Minha mãe perguntou se ele realmente tinha montado uma casa nova para minha filha sem que eu soubesse. Perguntou se ele e aquela mulher tinham levado a Laura lá pelas minhas costas. Perguntou se ele tinha colocado documentos, roupa, escova de dentes e brinquedo de uma criança num carro sem sequer olhar para a mãe dessa criança. Ele tentou responder, mas a voz falhou. E foi exatamente nessa falha que o Caio desabou de vez. Meu irmão, que até então estava só pálido, deu um passo para trás, encostou na parede da garagem e começou a chorar de um jeito que eu nunca tinha visto. Não era um choro bonito, era feio, envergonhado, quase sem som. Meu pai olhou para ele na mesma hora. E eu vi, no rosto do meu pai, o momento exato em que a intuição dele alcançou uma parte da verdade que ainda não tinha sido dita em voz alta. Se você está preso nessa história comigo, se inscreve no canal agora, porque ali, na frente do carro aberto, a minha família inteira começou a entender que a podridão não estava só do lado de fora do meu casamento. Estava dentro de casa, havia muito mais tempo do que qualquer um de nós imaginou. Meu pai perguntou por que o Caio estava chorando daquele jeito, se a história, como o Renato queria fazer parecer, era apenas entre marido e mulher. O Caio não respondeu. Meu irmão simplesmente abaixou a cabeça, como se não tivesse mais força nem para mentir. Foi o Renato quem tentou entrar na frente de novo. Disse que o Caio não tinha nada a ver com aquilo, que eu estava misturando coisas, que todo mundo ali já estava exaltado demais para pensar. Mas ninguém olhava mais para ele como antes. Minha mãe, principalmente, já estava olhando para o meu irmão de um jeito diferente, de um jeito que me deu medo. Medo porque mãe reconhece culpa antes de ouvir explicação. Medo porque aquela mulher tinha passado a tarde inteira tentando segurar a alegria do próprio aniversário e agora estava diante do genro e de uma neta quase arrastada para fora da vida da mãe no meio da festa. Ela perguntou de novo, só que agora olhando direto para o Caio: o que você tem a ver com isso? O meu irmão levantou os olhos, viu meu pai, viu minha mãe, viu a mala da Laura no chão, me viu com aquele bilhete na mão e eu soube que ele tinha chegado no próprio limite. Só que antes que ele falasse, o celular do Renato vibrou de novo. Meu pai olhou a tela e dessa vez não atendeu. Só leu o que aparecia na prévia da mensagem. E quando ele ergueu os olhos, parecia mais velho 10 anos. Ele passou o celular para mim. A mensagem era da Helena. Se o Caio travar, vai só você com a menina. Depois eu resolvo com ele. Eu não consigo explicar o que senti ao ler aquilo na frente de todo mundo. Porque a frase não só confirmava o plano, ela jogava luz sobre o papel do meu irmão dentro dele. O Caio não era um nome distante na conversa. Ele estava previsto, ele fazia parte do esquema. Ele podia travar, podia desistir, podia ser deixado para trás. Mas estava lá. Meu pai pegou o celular de volta da minha mão e leu a mensagem em voz alta. Ninguém se mexeu. Minhas tias ficaram petrificadas na porta da cozinha. Meu sobrinho foi puxado para dentro da sala por alguém. Minha mãe levou a mão ao peito e eu juro que por um segundo achei que ela fosse cair. Então ela fez a pergunta que eu vinha tentando adiar desde o corredor. Essa mulher tá esperando só você e a minha neta. Ou tá esperando você e o meu filho também. O silêncio que veio depois foi a resposta mais cruel de todas. O Caio fechou os olhos. O Renato não conseguiu encarar ninguém. E foi ali, com a garagem inteira muda e a mala da minha filha entre nós, que eu entendi que a próxima frase dita naquela casa não ia destruir só o meu casamento, ia destruir o resto da família também. O silêncio que veio depois da pergunta da minha mãe foi o mais cruel de toda a tarde, porque já não era mais silêncio de suspeita. Era silêncio de gente entendendo que a resposta ia destruir o que ainda restava em pé naquela família.
Eu fiquei com a Laura no colo, sentindo a respiração dela quente no meu pescoço, e olhei para o Caio. Meu irmão estava encostado na parede da garagem, como se as pernas não aguentassem mais o peso do próprio corpo. O Renato continuava no meio de tudo, tentando parecer calmo, mas eu já via o desespero atravessando a máscara dele. Minha mãe repetiu a pergunta, só que dessa vez mais baixo, mais fundo, como se já soubesse a resposta e mesmo assim precisasse ouvi-la da boca do próprio filho. Essa mulher está esperando só você e a minha neta, ou está esperando você e o meu filho também. O Caio começou a chorar de um jeito feio, engasgado, quase sem som, e então fez que sim, com a cabeça. Só isso, um movimento pequeno, mas foi o bastante para partir a casa inteira no meio. Minha mãe levou a mão à boca e deu 2 passos para trás, como se tivesse sido empurrada. Meu pai fechou os olhos por um segundo, e eu vi o rosto dele endurecer de uma forma que eu nunca tinha visto. Minhas tias começaram a chorar na porta da cozinha, e eu, parada ali com a minha filha nos braços, entendi que a cena do corredor, a mensagem no celular, a mala no carro e o bilhete da professora eram apenas pedaços de uma verdade ainda mais antiga, porque agora não existia mais como fingir que aquilo tinha começado no meu casamento. Aquilo tinha começado antes de mim. Se você está ouvindo essa história até aqui, se inscreve no canal, porque foi nesse momento que eu descobri que eu nunca fui o centro da história que vivi. Eu fui o caminho. Meu pai perguntou, desde quando? O Caio respirou fundo, enxugou o rosto com a palma da mão e respondeu com a voz quebrada que conhecia o Renato antes de eu começar a namorar com ele. A garagem inteira congelou de novo. Eu já sabia disso em parte porque ele tinha me contado no quarto, mas ouvir aquilo na frente dos meus pais foi outra coisa. Foi como se a humilhação trocasse de tamanho. Meu irmão disse que os dois tiveram um envolvimento antigo, escondido, antes de o Renato entrar oficialmente na nossa vida. Disse que cortou quando percebeu o tipo de homem que ele era, mas que meses depois o Renato reapareceu, só que não perto dele. Perto de mim. Minha mãe começou a balançar a cabeça devagar, como se o cérebro dela se recusasse a montar a frase inteira. Meu pai perguntou se o Renato se aproximou de mim para chegar até o Caio, e o silêncio do meu irmão respondeu antes das palavras. Depois, ele confirmou, disse que no começo ainda tentou acreditar que o Renato pudesse ter se interessado por mim de verdade. Mas, com o tempo, entendeu que não. O Renato me escolheu porque era a forma mais limpa de continuar dentro da família, sem levantar suspeita. Casou comigo, sentou à mesa dos meus pais, virou tio da minha filha e, ao mesmo tempo, nunca soltou o meu irmão de verdade. Eu senti um frio tão grande passar pelo meu corpo que quase não consegui segurar a Laura, porque, naquele instante, a traição deixou de ser adultério, virou invasão. O homem com quem eu vivi anos não entrou na minha vida por acaso, nem ficou comigo por amor. Ele entrou pelo lugar mais conveniente. O Renato tentou interromper, disse que o Caio estava falando daquele jeito porque estava pressionado, que nada era tão simples, que existiam sentimentos reais envolvidos. Minha mãe virou na direção dele com uma raiva tão limpa que até ele recuou um passo. Perguntou que sentimentos reais eram esses que levam um homem a se casar com uma mulher para continuar perto do irmão dela. Perguntou que sentimento é esse que monta mala de criança escondido, separa documento da neta, combina fuga com amante e ainda planeja chamar a mãe da menina de desequilibrada quando ela descobrir tudo. O Renato não respondeu. E talvez tenha sido a primeira vez, naquela tarde, em que ele percebeu que não tinha mais nenhuma narrativa para vestir. Meu pai então abriu a pasta da Laura de novo, mexeu nos documentos, puxou o contrato do apartamento e viu o nome do Caio como fiador. O rosto dele mudou na mesma hora. Perguntou ao meu irmão se ele também estava preso financeiramente naquela história. O Caio fez que sim e contou, na frente de todo mundo, que o Renato tinha usado o nome dele no contrato e vinha prometendo há semanas que, depois da fuga, resolveria tudo. Disse que o apartamento estava sendo montado com dinheiro tirado da minha conta e que ele próprio já tinha percebido tarde demais que o Renato não planejava dividir a vida nova com ninguém, nem comigo, nem com ele.
Meu pai ficou branco de ódio, porque ali ficou claro que o Renato não tinha só destruído uma filha, ele tinha envenenado o filho também. Usou um como cobertura, usou o outro como desejo e fiador. E ainda queria sair daquela garagem com a minha menina no banco de trás. Foi então que minha mãe fez a pergunta que ninguém tinha tido coragem de fazer ainda. Olhando para o meu irmão, com o rosto molhado de choro e uma dor que eu nunca vou esquecer. Ela perguntou se algum dia ele tentou me contar a verdade. O Caio disse que sim, mais de uma vez. Disse que travou sempre que me via feliz com alguma coisa pequena, sempre que eu falava do Renato como se ainda acreditasse nele, sempre que a Laura corria pro colo dos dois, ao mesmo tempo. Disse que o Renato ameaçava destruir a família inteira se ele abrisse a boca. Ameaçava dizer que eu tinha sido usada desde o começo. Ameaçava contar para os nossos pais do jeito mais humilhante possível e ainda jogar a culpa toda em cima dele. Meu irmão falou isso chorando, mas sem pedir perdão, porque acho que nem ele acreditava que perdão fosse uma palavra disponível ali. E eu, pela primeira vez desde o corredor, senti uma coisa diferente, de ódio. Não compaixão, nunca, mas uma clareza cruel. O Renato não tinha amado ninguém naquela história. Nem eu, nem o Caio, nem a Helena, nem a filha que tentava arrancar de mim. O que ele amava era ter todo mundo girando ao redor do próprio desejo. Se você chegou até aqui, comenta de que cidade está ouvindo essa história, porque foi nesse momento que eu percebi que algumas pessoas não entram numa família para amar ninguém. Entram para possuir, organizar e dominar tudo o que conseguem alcançar. Meu pai deu 2 passos na direção do Renato e disse que ele saía da casa, naquele exato instante. Só que, antes que qualquer coisa acontecesse, um detalhe mudou o rumo da história mais uma vez. Minha tia, que até então estava na porta da cozinha segurando o choro, olhou para o rosto do Renato com uma expressão estranha, não de susto, de reconhecimento. Ela franziu a testa, aproximou um pouco os olhos e falou algo que me deixou gelada. Disse que já tinha visto ele antes de eu começar a namorar. Todo mundo virou para ela na mesma hora. Minha tia levou a mão à cabeça, como quem tenta puxar da memória uma cena muito antiga, e falou que não sabia de onde, mas tinha certeza de que o rosto do Renato não entrou na nossa família pela primeira vez, quando eu o apresentei como namorado. Meu pai respondeu que isso era impossível. Minha mãe ficou em silêncio. Eu senti a Laura se mexer no meu colo. E o Renato, pela primeira vez desde que tudo começou, perdeu completamente a expressão. Porque naquele segundo eu soube, pelo jeito como ele ficou imóvel, que havia mais uma camada naquela história. Uma camada ainda mais velha, ainda mais suja, ainda mais planejada. E foi exatamente aí, com a minha tia, dizendo que aquele homem já rondava a nossa família antes de que eu entendi que a próxima verdade não ia destruir só o meu casamento. Ia destruir o começo dele também. Minha tia ficou parada por alguns segundos, olhando para o rosto do Renato, como se estivesse tentando puxar da memória alguma coisa que não queria sair. O silêncio na garagem estava tão pesado que até a respiração da Laura no meu colo parecia alta demais. Então ela falou de novo, mais firme, que tinha certeza de que já tinha visto ele antes de eu apresentar aquele homem como meu namorado para a família. O Renato não respondeu, só ficou imóvel, com aquela palidez de quem entende que a última parede caiu. Minha mãe olhou para a irmã e perguntou, de onde? Minha tia levou a mão à testa, fechou os olhos por um instante e disse que precisava ver uma coisa. Entrou de volta na casa sem esperar ninguém. Nós ficamos ali, no mesmo lugar, como se ninguém tivesse força para sair da própria posição. Meu pai ainda segurava a pasta da Laura. O Caio chorava em silêncio, encostado na parede. O Renato já não tentava explicar nada. E eu, com a minha filha nos braços, sentia que a verdade final estava a segundos de mudar tudo de nome mais uma vez. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, porque o que a minha tia trouxe daquela sala fez eu entender que o meu casamento não foi uma história de amor destruída. Foi uma armadilha montada desde antes de eu saber que estava entrando nela. Minha tia voltou com uma caixa de fotos antigas nas mãos. Não uma ou duas. A caixa inteira que minha mãe guardava no armário da sala,
com aniversários, almoços, Natal, viagens curtas, aquelas fotos de família que ficam esquecidas, até o dia em que alguém precisa lembrar quem foi feliz, em qual sofá. Ela colocou a caixa em cima do capô do carro do Renato, abriu e começou a procurar com uma urgência aflita, virando envelope, tirando o retrato, espalhando memórias sobre um metal quente, como se estivesse revirando um cemitério. Minha mãe se aproximou devagar. Meu pai, também. Eu fui até mais perto com a Laura no colo, e o Caio saiu da parede pela primeira vez, como se uma força ruim o puxasse para ver aquilo de perto. Então minha tia puxou uma foto maior, meio amarelada, de um churrasco antigo na casa de um primo nosso. Eu reconheci a cena na hora. Era de 4 anos antes de eu começar a namorar o Renato. 4 anos. Meu pai perto da churrasqueira. Minha mãe com uma travessa de farofa na mão. Eu ao fundo mais jovem, rindo de alguma coisa que não lembro mais. E o Caio, encostado no muro do quintal, só que não era nele que os meus olhos pararam. No canto da imagem, quase fora do enquadramento, estava o Renato, parado perto do portão, sozinho, olhando diretamente para o meu irmão. Ninguém falou por alguns segundos. Não precisava. A foto dizia tudo. Ele já estava ali antes de mim, antes do meu namoro, antes do meu casamento, antes da minha filha, antes da versão que ele criou para entrar oficialmente na nossa vida. Minha mãe pegou a foto da mão da minha tia e aproximou do rosto como se ainda procurasse uma explicação impossível. Meu pai virou lentamente na direção do Renato, e eu vi, na cara dele, a mesma compreensão horrível que já tinha atravessado o meu corpo no banheiro, no quarto, na garagem e no momento em que a Helena ligou. Aquilo não tinha sido acaso. Não tinha sido uma paixão desviada. Não tinha sido um casamento que apodreceu e escorregou para o lugar errado. Eu nunca fui o centro da história. Eu fui a porta. O Caio começou a balançar a cabeça em silêncio, olhando a própria imagem mais jovem ao lado da presença do homem que depois se casaria comigo. E acho que foi ali que ele entendeu a dimensão real da obsessão, em que também tinha sido capturado. Minha tia puxou outra foto. Depois, outra. Em duas delas, o Renato aparecia de novo, sempre ao fundo, sempre perto do portão ou do quintal, sempre onde não deveria estar. Em uma, ele estava tão distante que qualquer um diria que era coincidência. Mas coincidência não aparece 3 vezes em eventos diferentes de uma família a qual ainda não pertencia. Eu olhei para o Renato e perguntei, com uma calma que nem eu sabia que tinha: desde quando ele me escolheu para chegar até o meu irmão? Não foi meu pai quem gritou, não foi minha mãe quem bateu nele, fui eu quem perguntou, porque, naquele instante, a última coisa que eu precisava era de escândalo. Eu precisava ouvir da boca dele a verdade inteira. O Renato fechou os olhos por um segundo, e quando abriu, já não tinha mais como fingir. Ele disse que viu o Caio pela primeira vez anos antes, num evento onde tinha ido com um conhecido. Disse que tentou se aproximar diretamente, não conseguiu, e que depois, quando me viu na mesma casa, entendeu que havia um jeito mais fácil de permanecer por perto sem ser expulso. Um jeito limpo, um jeito respeitável, um jeito aceito, e esse jeito fui eu. Eu não consigo explicar o que senti ouvindo aquilo na frente dos meus pais, da minha tia, do meu irmão, da minha filha. Não foi só humilhação, foi uma espécie de vertigem moral, porque o homem que dormiu na minha cama comeu da mesa da minha mãe, segurou minha mão na maternidade e me chamou de esposa por anos. Estava confessando que me usou como entrada para dentro da minha própria família. Minha mãe deu um passo na direção dele e a voz dela saiu tão baixa que chegou a doer mais do que grito. Ela perguntou se em algum momento ele me amou. Não se gostou, não se teve carinho. Amou. O Renato demorou a responder, e a demora foi pior do que a resposta. Porque quando o homem demora assim, é porque a verdade já condenou tudo antes da boca abrir. Ele disse que no começo achou que poderia. Achou. Poderia. Minha mãe fechou os olhos e foi como se eu visse ali a última pá de terra cair em cima do que restava. Meu pai não aguentou mais. Mandou ele sair da casa dele naquele exato momento e disse que, se desse mais um passo na direção da minha filha, sairia algemado. O Renato tentou me olhar,
como se ainda existisse entre nós algum resto de conversa possível, algum vínculo a ser lamentado, algum adeus a ser construído. Eu virei o rosto, porque naquele ponto eu já não estava mais diante de um marido infiel, eu estava diante do homem que me transformou em álibi. Foi o Caio quem surpreendeu todo mundo. Em seguida, ele saiu da parede, foi até o carro, pegou a mala cor-de-rosa da Laura do chão e colocou nos meus pés. Depois tirou do porta-malas a pasta da minha filha, o coelho, a escova, a nécessaire, tudo, e foi entregando um por um para minha mãe segurar. Não era redenção. Não existe redenção fácil para certas coisas, mas era a primeira atitude dele naquela tarde que não servia ao Renato. Então ele olhou para o homem que tinha destruído a família inteira e disse, com a voz mais firme que teve o dia todo, que não iria embora com ele. Disse que tinha sido covarde demais, por tempo demais, mas que não pisaria em cima da irmã e da sobrinha para terminar de alimentar uma obsessão nojenta. O rosto do Renato mudou na hora. E foi aí que eu vi a última verdade dele. Não era amor pelo meu irmão, não era coragem por uma vida real, era posse, era vício, era incapacidade de aceitar perder o controle de qualquer peça daquela família. Minha mãe pegou o celular do meu pai e chamou a polícia, não por vingança, por proteção, porque já não era só adultério, nem só família quebrada. Havia tentativa de sair com a criança, documentos separados sem autorização da mãe, dinheiro tirado de conta, mala pronta e uma rede inteira montada com outra mulher esperando do lado de fora da nossa vida. Enquanto meu pai ficou na garagem com Renato e o Caio afundado na própria vergonha, eu entrei em casa com a Laura no colo. Ela estava cansada, confusa, me olhando como criança que sente o mundo torto, sem conseguir nomear. Por quê? Levei ela até o quarto do fundo, sentei na cama e coloquei o rosto dela entre as minhas mãos. Ela perguntou se o quarto lilás não era mais surpresa. Eu chorei pela primeira vez sem me esconder e respondi a frase mais importante da minha vida. Disse que surpresa boa não tira a criança da mãe escondido. Ela me abraçou na mesma hora. E foi nesse abraço que tudo terminou de fazer sentido. O homem que passou anos me usando, se alimentando da minha estabilidade, da minha família e da minha confiança, achou que conseguiria arrancar a minha filha de mim com promessa de parede pintada e coelho na cama. Mas criança pode até repetir fala de adulto. Na hora do medo, ela corre para quem ama de verdade. Depois, quando as viaturas chegaram e a casa inteira já estava em ruínas, eu fiquei parada no corredor, vendo o homem que me escolheu pelo motivo errado ser levado para fora da casa da minha mãe, sem mala, sem filha, sem o meu irmão e sem a dignidade que passou anos fingindo ter. Minha mãe sentou à mesa do próprio aniversário com a foto antiga na mão e chorou sem fazer som. Meu pai recolheu as imagens do capô como quem recolhe provas de um crime antigo. O Caio não me pediu perdão. Talvez porque tenha entendido que existem dores que não cabem dentro dessa palavra. E eu, pela primeira vez, desde o corredor, não me senti só traída, mecente, acordada. Naquela noite, eu não descobri só que meu marido me traía com meu irmão. Eu descobri que o meu casamento nunca começou comigo de verdade. Começou anos antes, no canto de um quintal, quando um homem me viu apenas como o caminho mais limpo para chegar até outra pessoa. Eu não perdi um marido naquele aniversário. Eu descobri que fui escolhida desde o começo pelo motivo mais cruel possível. E foi só quando vi aquela foto antiga, ele, ao fundo, olhando para o meu irmão muito antes de tocar em mim, que entendi a única frase capaz de resumir o que sobrou de mim depois de tudo. Eu não fui o amor errado da vida dele. Eu fui o disfarce certo